Eu tô vindo mais uma vez aqui para pedir, para implorar, para suplicar. Quem puder estar compartilhando os meus vídeos, marcando médico, marcando hospitais, não sei, famosos aí, o que vocês puderem estar fazendo, minha gente. Porque tem um monte de exames para fazer e eu não tô achando aonde faz. Nem Fortaleza não faz esse exame. Parece que eu vou ter que ir para Paraíba para fazer um exame. Tô aqui largada numa cama. Não posso correr para uma UPA, não posso correr para o hospital. Se eu for para o hospital de Iguatu, eu vou pagar vários dias, vou pagar a visita do clínico, vou pagar insumos e não vai mudar nada, porque os exames lá não faz. O médico só pode me operar depois que eu tiver com esses exames em mão, porque como vocês sabem, eu tô com vários problemas. Tem o problema dessa síndrome, tem o problema do meu intestino, tem o problema da minha bexiga, tem o problema do meu útero. Então, minha gente, eu tô aqui para pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Me ajude, por amor de Deus, por tudo que é mais sagrado que possa existir nessa vida. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender o que eu tô passando. Eu tenho apenas 22 anos. Desde os meus 20 anos eu me encontro nessa situação. Tenho um filho pequeno. Meu esposo que teve que largar, ou seja, abdicar da vida dele para poder cuidar, principalmente de mim, não é nem Cristo, é de mim. E eu não sei mais o que fazer, minha gente. Os dias estão passando, eu tô cada vez piorando. Eu tento mostrar para vocês que eu tô bem, eu tento ficar em pé um pouco, andar, mas só piora. Eu tô vindo mais uma vez aqui para pedir, para implorar, para suplicar. Quem puder estar compartilhando os meus vídeos, marcando médico, marcando hospitais, não sei, famosos aí, o que vocês puderem estar fazendo, minha gente. Porque tem um monte de exames para fazer e eu não tô achando aonde faz. Nem Fortaleza não faz esse exame. Parece que eu vou ter que ir para Paraíba para fazer um exame. Tô aqui largada numa cama. Não posso correr para uma UPA, não posso correr para o hospital. Se eu for para o hospital de Iguatu, eu vou pagar vários dias, vou pagar a visita do clínico, vou pagar insumos e não vai mudar nada, porque os exames lá não faz. O médico só pode me operar depois que eu tiver com esses exames em mão, porque como vocês sabem, eu tô com vários problemas. Tem o problema dessa síndrome, tem o problema do meu intestino, tem o problema da minha bexiga, tem o problema do meu útero. Então, minha gente, eu tô aqui para pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Me ajude, por amor de Deus, por tudo que é mais sagrado que possa existir nessa vida. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender o que eu tô passando. Eu tenho apenas 22 anos. Desde os meus 20 anos eu me encontro nessa situação. Tenho um filho pequeno. Meu esposo que teve que largar, ou seja, abdicar da vida dele para poder cuidar, principalmente de mim, não é nem Cristo, é de mim. E eu não sei mais o que fazer, minha gente. Os dias estão passando, eu tô cada vez piorando. Eu tento mostrar para vocês que eu tô bem, eu tento ficar em pé um pouco, andar, mas só piora.